Vou contar uma coisa para vocês. 70% dos influencers nos Estados Unidos acreditam que o metaverso vai substituir as redes sociais. E já estão colocando o pé nesse mundinho. Quem já viu aí seu criador preferido fazendo um avatar de si mesmo para o metaverso? Eu queria saber se o avatar pode fazer uns jobs assim, para a gente só fazer os jobs legais, eles fazerem os jobs chatos. O Brasil tem a maior influencer virtual do mundo, que é a Lu do Magalu. Vocês sabiam que a Lu do Magalu tem mais seguidores que a Barbie? É pouco? Nos últimos meses, a gente viu muitas marcas, celebridades e influenciadores fazendo a versão de si mesmos no metaverso. Cada dia sai uma notícia nova sobre isso. E muita gente está olhando para isso como uma oportunidade de explorar não só uma novidade, surfar uma onda, mas também como de se preparar para o futuro, que talvez não seja mesmo só uma modinha. Será que a gente está vivendo a era da avatarização da comunicação? Será que eu, marca, vou precisar ter uma equipe de verso e uma equipe de metaverso? Será que o Pedro vai dobrar o time dele porque ele precisa de gente lá trabalhando no metaverso? Bom, não sou eu que vou responder essas dúvidas para vocês, vou ficar sentadinha ouvindo, que eu estou super curiosa. Só queria reapresentar aqui Luiz Pacete, não está na ordem, né? Mas tudo bem. Não está. Não está. Pedro do Magalu, Pedro Alvim do Magalu, Gigi Casimiro, que é Head of Metaverse Fashion Week, MF Está pequeno, eu não enxergo, olha que ótimo. E Creative na Decentraland. Marina Menegon, que é Head de Marketing da Nobody Salsa. Quem não conhece Nobody Salsa, procure no Instagram agora. E o Paulo Franco, que é da BioBots. Eles vão responder essa pequena dúvida que temos aqui na nossa cabeça, nas nossas versões humanas e avatarizadas. Fiquem com vocês. Galera, o microfone aqui do... Aê. Tinha que ligar. Ô, Rafa, se o metaverso... Que, aliás, tem um outro painel muito bom sobre o metaverso, mas se o metaverso tem donos e proprietários, grande parte está aqui hoje, viu? Vou te dizer uma coisa. Obrigado pela introdução, obrigado pela apresentação. E o Pix, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Galera de várias partes do Brasil. Não vamos falar sobre metaverso, apesar do metaverso estar espelhado na nossa conversa. Mas antes de começar o nosso papo, eu queria fazer uma pesquisa. Primeiro, quem aqui, e aí, independentemente do perfil da tua empresa, do teu negócio, quem aqui já se deparou com algum projeto envolvendo avatar? Do tipo, precisamos ter um avatar. Galera, avatar urgente. Quem? Levanta a mão. Rapidinho aqui, ó. 17,5%. Assim, a precisão aqui. Quem aqui tem avatar? Quem tem avatar aqui, levanta a mão. Não importa o tipo de avatar. 8,7%. Queria dizer uma coisa para vocês. Avatar não é algo novo. Não mesmo, não é algo novo. E aqui a gente já começa a baixar um pouquinho dessa euforia. Tem vários movimentos envolvidos aqui na nossa conversa. É comportamento, é lifestyle, é uma nova dinâmica de tecnologia, mas avatar não é algo novo. O foco aqui é a gente entender por quê. Por que estamos falando mais desse assunto e por que existe uma onda de creators que estão... Não só creators, tá? Creators e marcas. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, galerinha, começando essa nossa rodada, considerando que avatar não é algo novo, por quê? Paulinho, vou começar contigo. Por que a gente está falando tanto de avatares e por que a BioBots está com tantos projetos na mesa hoje? Bem-vindo, querido. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu acho que no futuro, e é muito acho mesmo, né? Porque daqui 5, daqui 10 anos, se alguém tiver certeza de alguma coisa, mas a gente acredita muito que todos vão precisar ter os seus avatares, né? Eu acho que o avatar é a eternização da pessoa, né?
muita gente que não tem filho, né, que fala assim, eu vou eternizar a minha família através do meu filho, através de outras gerações. Eu acho que muita gente vai poder fazer isso através dos seus avatares. Inclusive, depois da inteligência artificial, daqui a pouco os avatares terão personalidade própria, né? Claro que você precisa inserir, claro que sempre vai precisar ter alguém por trás, mas a gente acredita muito nesse futuro. E a Biobots, ou Biobots, a gente foi pioneiro nisso e já começamos com a Sabrina, né, com a Satiko. Já temos hoje 22 avatares em produção. Alguns até já, algumas celebridades, a gente já tem até contratos assinados, mas eu não posso falar ainda. Tem uma estratégia de divulgação. Mas temos uma comunidade hoje que gira em torno, não dos próprios avatares, porque muitos estão em construção, mas de 300 milhões de seguidores. Então, assim, nossa estratégia é de criar comunidades, né? É de ser a vida desse novo metaverso, ou das sementes de metaverso, que eu costumo dizer, porque eu acho que o metaverso, no futuro, o metaverso orgânico, né, que vai juntar talvez todas essas plataformas, vai existir um dia, acredito que vai ser muito difícil, mas vai existir um dia. Mas a gente está partindo para outra estratégia. Não somos uma empresa de tecnologia, não somos uma empresa que cria espaços no metaverso, somos uma empresa que está criando comunidades no metaverso, onde nós estamos... E aí não precisa ser só celebridade, né? Estamos criando também de pessoas comuns, onde estamos eternizando a vida das pessoas através de avatares. Hoje, esses avatares estão trafegando nas mídias sociais existentes, né? Hoje são influenciadores virtuais, né? Estão trafegando no digital. Mas essa é a nossa estratégia, né, de chegar a 1 bi, até mais do que isso, para poder trafegar no Decentraland, para poder trafegar em todas as plataformas com a nossa comunidade, com os nossos avatares. Aqui já aparecem conceitos importantes. Acho que comunidade você destacou muito. E, primeiro ponto, o avatar ele não é só essa representação gráfica. O avatar, como você disse, ele está numa perspectiva do que vai ser essa nova sociedade digital. Eu nem vou usar o metaverso aqui, mas essa nova sociedade digital que está em formação. Então, aqui já tem uma perspectiva importante. Pedro, aí, a Lu não surge com a pretensão de ser um avatar, né? E na história dela de quase 20 anos, ela vai se desenvolvendo e, de repente, ela se torna a maior que nós temos. Como é isso, né? E, de novo, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Por que estamos falando tanto de avatares, né? Esse lance da comunidade, o lance do estranhamento que você gosta de falar. Por quê? Qual é o contexto? Boa. Primeiro, bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de ver profissionais tão queridos e amigos aqui. E Pacete, sim, a Lu, ela não nasceu para ser um avatar, né? Ela era uma assistente virtual, ela representava os nossos vendedores virtuais ali no site, ajudava a humanizar a experiência de compra, e ela foi evoluindo junto com a marca, com a sociedade. Ela também não nasceu influenciadora, e aí é importante, para nós que estamos aqui refletindo sobre isso, ter clareza de que não é possível criar um influenciador virtual. E esses conceitos se misturam, né? O de avatar com o de influenciador virtual, né? A influência você constrói, você conquista, como a Lu foi construindo, conquistando ao longo dos últimos 20 anos. Até precede a minha entrada no Magalu. Eu acho que quem eu conheço que nasceu influenciador é a filha da Beyoncé, né, a Blue Ivy, que aí ela já nasce famosa com vários seguidores. Mas é difícil construir influência e influenciar comportamento, ainda mais com o avatar. Eu acho que um ponto interessante do case da Lu é que ela também foi construindo a percepção
de que ela era virtual, ela tem consciência de que ela não é um ser humano, de que ela é virtual, e ela interage com a comunidade dela, deixando isso muito claro. Então, a comunidade dela foi se acostumando ao fato dela ser um avatar e conviver com ela dessa forma. Aqui tem 2 aspectos importantes. Tem muitas críticas sobre avatares. Ah, mas avatar, por que eu vou criar um avatar? Mais um adereço? E aqui é um ponto importante. Sim, o avatar, ele pode ser um adereço, mas nas 2 falas aqui do Paulinho e do Pedro, está claro que tem uma estratégia aqui e é uma construção de médio e longo prazo. Então, aqui já é um alerta muito importante. Um avatar, ele depende de uma estratégia. Ele depende de um propósito de existir e de uma estratégia, seja de comunidade, seja de negócios, não importa. Então, aqui já é um ponto muito importante. E aí, não bastassem as representações dos avatares que replicam a nossa forma humana, né? Nobody Sausage. E aí, assim, o que tem no case de vocês, e aqui a gente começa a falar de storytelling, de narrativa, que vocês entendem que é motivo desse sucesso todo? Então, também, bom dia, pessoal. Também é uma honra aqui dividir o palco com pessoas tão incríveis, tanto do meio virtual e comunicacional, de marketing, enfim. Primeiro, eu acho que é interessante lembrar um pouco da história da Nobody Sausage, porque é justamente isso. A gente caiu de paraquedas, porque não foi um objetivo, que nem o Pedro disse, de virar um influenciador virtual, né? A Nobody Sausage criou, porque o nosso criador, que é o Kael, ele era motion graphic designer. E aí, para quem não entende muito de animação e criação 3D, o character design é totalmente diferente do motion graphic design. Então, foi assim, foi da noite para o dia. Nossa, a gente começou em 2D, para vocês terem uma noção. A gente criou um personagem só para experimentar, jogou no TikTok, o TikTok estava bombando ali no começo, e da noite para o dia explodiu. Então, é muito interessante lembrar, só em 2021 a gente teve mais de 40 bilhões de acessos, e hoje em dia a gente é um dos maiores influenciadores do Brasil e do mundo. 4 bilhões, desculpa. Mais um caso que nasce sem essa pretensão, né? E aí, de novo, volta aqui um pouco da comunidade. Gigi, Decentraland. Tá bom, até agora, né, aqui a gente está falando de redes sociais, a gente está falando, né, o Paulinho bem destacou, redes sociais, Instagram, mas aí a gente vai para uma plataforma que bebe da fonte da Web3, desse novo mundo descentralizado. E aí, assim, como que a gente leva esse papo de avatares para o contexto de Decentraland? Que, inclusive, eu acho que vale dar uma pequena explicadinha. Tá, eu primeiro vou agradecer estar dividindo o palco e a cadeira com Marina. Aqui. Minas Unidas jamais serão vencidas, não é mesmo? Eu acho que, quando a gente discute metaversos descentralizados, é uma coisa um pouco desafiadora para a maioria das pessoas, né? Então, a Decentraland, só para esclarecer, é o primeiro metaverso ou o primeiro mundo virtual que é regido e coordenado pelos seus usuários. Então, não é uma corporação, não tem uma empresa por trás, são os usuários, somos nós, né? E aí eu acho que, quando a gente pensa em comunidades, a gente pensa muito em como eu me represento no metaverso. Então, quando eu olho para a discussão de avatares, existe uma estratégia, mas quando você vê essas comunidades, é um processo muito orgânico. É como eu existo nesses mundos, como é a minha extensão nesses espaços. E aí eu acho que tem muito a ver com construção de identidade, self-expression, como eu me represento, né? E é muito lindo ver que os avatares, eles são instrumentos de comunicação de quem eu sou nesses mundos, inclusive de uma maneira não humana, de uma maneira não possível, de você talvez até desafiar a física do mundo físico que a gente habita. Então, acho que tem muitas camadas do que é o avatar. E na Web3 ele é um instrumento. Ele é um instrumento de existência, de presença, de habitação, sobretudo nesses metaversos que são espacializados, né? Porque eu acho que, quando a gente vem do mundo do game, existe já um espaço. Agora, os metaversos, eles cada vez mais, eles são mundos que todos nós podemos acessar. E a gente vai lá para encontrar os amigos, para comprar uma roupa virtual, para exercer o nosso papel de cidadão virtual. Então, eu acho que o avatar se torna esse instrumento, extensão corpórea de nós. Instrumento, representação, estratégia, comunidade. Percebemos aqui que não é simples falar de avatar. Paulinho, vamos jogar um pouquinho... Você falou de 22 em desenvolvimento, ou seja, uma fábrica de avatares. Mas conta um pouco para a gente o que os avatares estão adicionando para a estratégia dos creators, seja para a Boca Rosa, seja para a Sabrina, seja para todos os outros. Qual que é a estratégia por trás deles? Como que está sendo? É para escalar? Por exemplo, a Satiko, ela escala a presença da Sabrina, ela ajuda a gerar mais receita, ela ajuda na complementação de uma narrativa. Quais são os atributos aí?
Bom, vou falar um pouco da Satiko, né, que foi o primeiro, mas a gente tem Cauã Raymond, a gente tem em produção, a gente tem Débora Seco, Ticiane Pinheiro, como você falou, Boca Rosa, e alguns já fechados que são muito importantes nesse processo digital. No caso da Satiko, realmente o lado da publicidade, o lado comercial, foi uma estratégia muito importante. Você vê que hoje a Sabrina ela é um sucesso comercial, mas muitas vezes ela fecha um patrocínio em um segmento, ela acaba fechando os outros patrocinadores daquele segmento. Já a Satiko está livre. Você pode contratar a Satiko, né? Então, no caso da Sabrina, é uma mãe, né? Tem uma família, casada, já tem, não sei se eu posso falar a idade dela, mas é pública. Já é uma pessoa de 40 anos. A Satiko é uma pessoa. É um avatar que tem entre 20 e 30 anos. Então, acaba atingindo outros segmentos da sociedade, né? Outros segmentos da publicidade. Né? E realmente já é um sucesso comercial. Né? Em 8 meses de Satiko, ela já faturou mais do que muita gente por aí. Então, foi uma das estratégias, a parte comercial, né? De você ter uma outra oportunidade de falar com outro tipo de público, tá? De falar com um público mais jovem, de também falar com outro tipo de anunciante, e poder pulverizar esse lado comercial. Então, ponto de vista de negócios, então, para o creator, você pode expandir essa possibilidade de receita, que, de certa forma, ela também é limitada, né? Vamos considerar isso. E narrativa, eu acho que isso é muito interessante também. Narrativa, não só para conectar com outros públicos, mas para ampliar o seu escopo de narrativas também. Que, de novo, a Sabrina, como pessoa, ela também, a narrativa dela passa a ser limitada em determinado momento. E aí, Pedro, pegando o gancho de narrativa e juntando um pouco, eu costumo dizer que, independentemente de como for o metaverso, ou a maneira que ele existir, a Lu está muito preparada, porque ela traz um contexto. Como que é esse contexto? Como que é você ter por trás times de curadoria, times de dados, de análise, assim, como que é? E aí, como pluga a comunidade também nessa conversa? Hoje, por trás de um avatar, você tem que ter uma estrutura de capital intelectual investida, né? Além do motion graphics, que a Mari explicou muito bem aqui, da parte de animação 3D, você tem que ter seres humanos ali, né? Mesmo que num formato híbrido, onde você tem inteligência artificial plugada com inteligência humana, mas é importante você ter uma estrutura ali por trás e uma estrutura, né, de storytellers, de pessoas que vão entender os zeitgeist, vão entender quais são os movimentos sociais e culturais que estão acontecendo e que fazem sentido para aquele personagem entrar e participar das conversas, né? Você vê o The Nobel Sausage, gente, sério, esse é um case que a gente tem que ter muito orgulho, porque também é do Brasil. Toda trend que tem no TikTok de dança, ele participa, né? As salsichas dançam, nem eu consigo dançar tão bem quando, né, ele dá de 10-0 nos creators. Então, a Lu, ela entra também nas conversas quando faz sentido para ela, e isso cria conexão, cria identificação das pessoas com a narrativa que a gente constrói por trás dela, né? Maria, esse exemplo que o Pedro deu, ele é legal, porque mostra que, assim, no caso de vocês, não é só sobre ter um personagem ou uma narrativa, ele é retroalimentado por essa comunidade, e que haja vista gigantesca. Qual que é esse desafio de você manter essa narrativa, de você estar conectado com a trend, com a comunidade? Tem um desafio aqui, né? Tem, sim.
Primeiro, obviamente, é realmente sempre se manter atualizado e evoluindo. Foi aquilo que eu falei para vocês, a gente começou no 2D, hoje em dia a gente é 3D, a gente tem uma equipe de 3 pessoas e um animador. Então, para quem conhece pelo menos um pouquinho de animação, sabe todo o trabalho que tem por trás. Normalmente, que nem o Pedro falou, é uma equipe, ou no nosso caso, é um animador gráfico fazendo absolutamente tudo. Então, é se manter atualizado, não só de trends, de comunicação, mas principalmente também de softwares, né? Porque a animação, por mais que a gente defenda muito a parte de criatividade, a parte de ter um espaço para o artista, e Metaverso vai falar justamente sobre isso, sobre realmente ter essa monetização e ter esse espaço garantido para alguns artistas gráficos, também trabalho, é técnica, é software, é realmente se manter atualizado em todos os âmbitos assim que envolve, e quem, obviamente, quase todo mundo aqui acho que trabalha ou está na internet, sabe que a mudança é muito rápida. Então, assim, é uma atualização diária. Assim. Ou seja, a gente está falando do avatar em si, mas a gente deu um exemplo muito claro aqui de manutenção, né? Porque você tem que sustentar uma narrativa, um contato com a comunidade. Por isso que, de novo, volta ao ponto da estratégia. Por que eu tenho um avatar? Qual o sentido? E entendam que o avatar ele te leva para uma dinâmica de longo prazo que tem o esperado e tem o inesperado. E aí, Gigi, dentro de tudo e te acompanhando, vendo os inúmeros avatares que vocês criam de personalidades no mundo inteiro, o que muda? Acho que você falou um pouquinho quando deu o contexto de Decentraland, mas o que muda quando você desenvolve esse avatar partindo de uma comunidade descentralizada? Bom, acho que, primeiro de tudo, acontece uma certa horizontalização. É interessante, porque, por exemplo, na Decentraland, muitos membros da comunidade se tornam influencers dentro daquele mundo. Né? Então, acho que é interessante a gente pensar que a gente começa a ver em pessoas muito próximas de nós esse lugar de influencer e meio que a gente tem um senso de pertencimento. E eu acho que é um pouco por aí. Então, a dinâmica que a gente observa é que aquele avatar se torna uma representação de alguém que eu me relaciono, que é relatable to me, né? Que eu tenho algum tipo de identificação. E eu acho que isso faz sentido cada vez mais no discurso da moda, quando a gente pensa nas marcas entrando no metaverso, porque é sobre nós, é sobre pertencimento, é sobre eu cocriar. Então, o avatar ele se torna esse campo de expressão, mas também de pertencimento dentro de uma comunidade. Então, é isso que eu observo. Deixa eu aproveitar que você falou de moda. Ali nos bastidores, a gente quase chegou a uma conclusão de que moda acaba permeando aqui todos os exemplos. Gigi, com você. Por que a moda, de certa forma, ela está um pouquinho avançada nessa conversa? Porque muitos dos casos que a gente está observando vêm desse segmento. Não só na forma como ela utiliza, no bom sentido, os avatares, mas nessa questão da expressão. Bom, eu acho que a moda, de uma maneira geral, ela é um patrimônio cultural que a gente veste. Né? Ela já é isso. Ela é mais do que um produto que a gente consome. Ela é a identidade de uma nação, de um grupo de pessoas, de uma comunidade, de uma faixa etária. E isso se traduz no metaverso, porque as comunidades de criadores, existe uma grande nova economia criativa que emerge desses mundos, eles são muito famosos por criarem coleções de roupas que se identificam com a comunidade a qual eles pertencem. Então, a moda se torna essa ponte, cada vez mais, na minha opinião, entre o mundo físico e o virtual. Ela também é uma analogia muito simples para a gente entender o que é uma roupa no metaverso ou no mundo virtual. Então, eu acho que tudo isso transforma a moda como elemento-chave dessa transformação cultural. Isso é interessante, né? É didático para explicar. Acho que aqui tem um ponto legal. Pedro, e aí a Lu tem muitas collabs, né? E aqui, de novo, no contexto da moda, como você enxerga a importância de olhar diante dessa perspectiva? Só que no caso de Lu, a gente expande para outros temas. É eletrônico, aí são muitas outras indústrias, mas como que você vê partindo da moda? Eu entendo que, assim como os avatares são a expressão da nossa identidade, como a doutora Gigi colocou muito bem, a roupa, o corpo é um veículo, é uma mídia. Né? Então, quando você fala de ambientes, de realidade virtual paralelas, onde você tem que se representar de alguma forma, o que você veste, a cor do seu avatar, vai expressar a sua identidade ali. Né? E quando a gente olha para a Lu, que representa o marketplace, um ecossistema de vendas, e que tem hoje marca própria de moda, que tem uma vertical de moda, era natural que ela não falasse apenas de celulares e TV, que ela começasse
a falar de moda. E essa construção da personagem usando os produtos que ela mesma vende, ele acabou posicionando ela em alguns territórios, como de tecnologia, né, ela criando conteúdo, e no universo fashion. A Lu, para quem não sabe, foi a primeira influenciadora virtual brasileira a estar na capa da Vogue, né, de uma revista tão notória no segmento. E isso acaba influenciando o comportamento de compra. A pessoa vê aquela roupa e pode, né, obviamente, com um toque, comprar ali na tela. Então, eu entendo que é mais fácil a moda se adaptar a esse universo, porque a base, o denominador comum, que é a expressão da sua identidade individual, ela é o mesmo conceito, né, tanto para a era da avatarização como para o universo fashion. Não, falando em Lu, desculpa, eu vim com uma missão aqui da Rafa Kalimann, que ela quer conhecer a Lu. A gente podia marcar lá no Decentraland. E a gente marcar esse encontro da Rafa Kalimann. Porque a Lu é maravilhosa. O Pacete leva elas lá para tomar um café. Fazer uma festa. Então, tá vendo? Ô Paulinho, e aí, pegando essa tua missão da Rafa Kalimann, por exemplo, aqui eu estou juntando moda com aquela nossa conversa sobre identificação. Isso traz uma complexidade na hora de você desenvolver a persona do avatar, né? Quando você vai fazer uma expressão, seja a Pink da Boca Rosa, Satiko, outros, você tem um processo antes ali. Como vai ser? Como vai ser a representação? Então, qual é a complexidade disso? Porque, de novo, a gente parte do ponto aqui que tem uma estratégia, mas esse lado de desenvolver essa primeira, né, expressão, ela é muito importante, né? É verdade. E os artistas, mas todas as pessoas que têm os seus próprios avatares em produção, eles participam da confecção, da produção desses avatares. E, realmente, né, na hora de fazer a expressão, por exemplo, a Luísa Posse, também, que está em produção, o seu avatar vai ser a primeira que vai cantar também, né, nesse ambiente do metaverso. Então, tudo isso realmente gera uma complexidade muito grande, um desafio. Nós também temos uma equipe interna que produz esses avatares. Inclusive, queria mandar um abraço para eles e parabenizá-los, né, que têm feito um trabalho incrível. E outra coisa também que é importante, quer dizer, além das comunidades, eu acho que a produção de conteúdo também é muito importante, né? Por exemplo, nós tivemos uma ação, de novo, né, é o nosso case, né, o nosso exemplo da Satiko, dentro do GTA, que foi ela ser dona do próprio restaurante, que é o Peixe ao Cubo, fazendo o merchan já, e que dentro desse restaurante a gente tem a oportunidade de ter várias marcas, né? Uma delas foi a Johnny Walker, que patrocinou, e a Satiko é dona desse restaurante, né? No Cidade Alta. E essa questão também na produção de conteúdo é muito importante. Nós estamos desenvolvendo, por exemplo, um reality show, um dating show, com a Sabrina e com a Satiko, né? Em muitos programas de namoro, você tem diversas formas de conhecer o seu pretendido, né? Então, a gente está desenvolvendo, em parceria com algumas produtoras, um reality show que a gente, a pessoa, através do seu avatar, vai conhecer as possíveis ou possíveis pretendentes. A Satiko vai apresentar essa parte no metaverso, e depois a pessoa vai conhecer a pessoa de verdade no mundo real com a Sabrina, né? Estamos desenvolvendo esse projeto com a Árvore, que é uma empresa de realidade virtual, e com a Teleimage, que é uma produtora especializada em reality shows. Então, é isso. Eu acho que a produção também de conteúdo, além das comunidades que a gente falou, eu acho que a produção de conteúdo é muito importante, porque o conteúdo sempre, em todas as plataformas, ele sempre foi o rei, ele sempre foi o mais importante. Eu acho que sem conteúdo, sem as comunidades e sem conteúdo, não existe metaverso. Posso adicionar rapidinho? E eu acho que a discussão do conteúdo, assim como do produto, ela entra muito nesse ciclo de cocriação.
a gente começa a perceber que o conteúdo ele é consultado, ele é criado nos grupos, né? E eu acho muito interessante, bom, eu sou uma grande defensora da gente rever essas pirâmides, porque criar coletivamente é muito mais interessante. Se eu cocrio um produto, eu faço parte daquele produto, da essência daquilo. Então, YouTube está aí para exato. isso, né? Então, O YouTube exato. Ô, Mari, é o maior exemplo disso. o ponto de cocriação também ele é super legal aqui, porque, de novo, e aí na nossa linha de avatares, a gente já falou, né? No caso de vocês, são personagens, são narrativas, mas como que é cocriar, no caso de vocês? Com marcas, com comunidades, considerando que a gente extrapola um pouquinho. Eu ia até perguntar para o Paulinho se nos 22 avatares dele tem alguém que está fazendo uma salsicha, alguma coisa diferente, né? Uma couve-flor, porque para mudar um pouco a narrativa. Mas no caso de vocês, depois você me responde, Paulinho, no caso de vocês, como muda, né, essa colaboração? Sim, exatamente. Para a gente, como Nobody Sausage, assim, é muito diferente analisar do que as outras pessoas que estão aqui comigo, dividindo o palco, porque quando a gente vai fazer não só uma análise comunicacional, mas principalmente uma análise comportamental dos avatares, a gente tem avatares humanos interagindo com humanos, e a gente tem avatares não humanos interagindo com humanos, que é justamente o nosso caso, né? Se me permitem dizer, eu acho que, para a gente, como Nobody Sausage, como avatares não humanos interagindo com humanos, a gente não tem barreiras do mundo humano. Então, eu acho que a nossa sacada desses 2 anos, um pouquinho mais, que a gente tem a Nobody Sausage, é justamente essa, a gente poder explorar, não ter barreiras criativas, sabe? Eu acho que isso que mexeu tanto com as pessoas, não ter essa barreira criativa de, eu estou presa à realidade, entendeu? É justamente entrar nessa onda que o metaverso é uma coisa que uma coisa super inovadora, sabe? E a gente entrar nessa onda de a Nobody Sausage poder ser tudo, você não tem uma fisionomia humana, então você consegue se identificar, você olhando assim vai se identificar pelas características, pelos valores da Nobody Sausage, não necessariamente pela nossa aparência, que a gente não é muito... a gente é muito flexível em relação a isso. E só retomando ali sobre as parcerias que você perguntou e vinculando com o papo do universo da moda, né? Porque se for parcerias, tem muitas, mas focado no universo da moda, eu acho que um dos nossos maiores desafios é que quando a gente ama fazer parceria com marcas fashion, é justamente porque a gente não tem uma fisionomia humana, né? Então, a animação é sobre físico. Claro que a gente vê, é bonitinho e tudo mais, mas é física, né? É física, é técnica, e a gente não tem ombro, a gente não tem mão, a gente não tem pé, a gente não tem tornozelo, nem pescoço a gente tem, sabe? Então, é essa releitura do segmento da moda, como se aplica para o universo Nobody Sausage de um avatar não humano, e é um desafio que a gente ama. Essa tua frase é tão boa para definir o nosso papel, fora de contexto, né? A gente não tem ombro, joelho, mas, eu quero terminar com uma provocação, gente. Tá bom, agora se preparem que eu vou provocar. Vou começar por você, Gigi. É o seguinte, e aí já preparando para o próximo painel de metaverso. Assim, em todas as conversas de metaverso, a gente fala que não tem limite, né? Como a Má colocou aqui, não tem limite, a narrativa nos leva para onde a gente quiser, mas todos os casos aqui, a gente está falando de marcas, a gente está falando de algumas policies, a gente está falando sobre tomar risco. Então, como relativizar esse limite? Porque esse novo mundo nos dá a condição de ser, de certa forma, que não somos, mas aí a gente volta para as comunidades, para as marcas. Então, tem limite ou não tem limite? Eu acho que o limite vai estar associado aos valores que aquela marca carrega, ou aquela comunidade carrega, né? Acho que é ali que você determina quais são os seus limites. E como que aquela narrativa vai ser construída, né? Também tem muito a ver com o objetivo que você está querendo alcançar. Acho que, do ponto de vista de desafiar a física, tecnicamente, a gente não tem limite de simular esse mundo onde a física não opera. Mas como você quer operar a física no metaverso depende muito da mensagem que você está passando. E uma última coisa, eu acho que é importante a gente sempre lembrar, é que os limites existem no hardware, né? Hoje a gente fala, assim, acho que a gente ainda tem alguns limites de, por exemplo, eu acredito que o metaverso ele tem que sair das telas. E é ali que eu acho que a gente vai alcançar o resultado que a gente busca, né? De questionar a fisicalidade das coisas, e a gente ainda não está lá. Então, a gente tem alguns limites desse lado que vão ser um trigger para esse mundo virtual. Pedro, quando a gente leva essa questão do limite da narrativa para uma companhia listada, enfim, gigante, não é tão simples assim, né?
É bem mais complexo, né, Pacete? A Lu não pode acordar um dia e postar no Twitter o que ela bem entendeu, tá lá no universo fazendo o que ela, né, participar de determinados games, por exemplo, que não condizem com os valores da companhia. Eu diria que não são nem limites, mas existem limitações tanto de narrativa como técnicas para fazer com que o personagem ganhe vida nessas realidades paralelas que tornam ainda mais interessante e desafiador construir essa história desse avatar, né, desse influenciador. Paulinho, eu quero terminar de... Então, a gente já pontuou aqui, eu acho que você trouxe um gancho muito bom para a gente terminar. Eu quero terminar de forma prática. Quanto custa? Fala aqui para a gente. Eu já fiz matéria com valores, mas quanto custa desenvolver um avatar? E para manter essa equipe, essa narrativa? É isso. Exatamente. Existe um custo de produção e existe um custo para você alimentar isso mensalmente, né? Mas gira em torno de um investimento de R$500 mil. R$500 mil, produção e manutenção. Isso. É isso. Um custo anual. Gente, Avatar não é bagunça, não é brincadeira. Eu acho que ficou claro aqui que precisa ter muita estratégia em todos os aspectos. Narrativa, negócio, no gráfico. 35 minutos com vocês aqui para falar desse assunto, vai muito rápido, mas eu queria muito agradecer e já conecto para a nossa próxima conversa sobre metaverso, se eu não estou errando a programação. É isso, muito obrigado, viu?